Hoje, quando eu fui fazer minha devocional, eu estava orando e falando com Deus que eu queria, assim, uma palavra, algo assim, diferente do normal, né? Que eu todo dia, assim, a respeito quando eu fazia minha devocional, né? Eu tinha. E assim, Deus me levou lá em 1 João 1,9, que fala a respeito do perdão, e ele ministrou muito o meu coração a respeito disso. Lá nesse texto está escrito assim: mas se confessarmos os nossos pecados, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, assim, isso foi ministrando, sabe? Eu fui ministrando ao meu coração que quando a gente tropeça, a gente cai, a gente tem que confessar esse pecado, a gente tem que pedir perdão para Deus. E assim, algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi que a gente é como um homem que não sabe nadar e cai num rio. O fato de ele cair no rio não é isso que vai fazer com que ele se afogue. O que vai fazer com que ele se afogue é ele permanecer nesse rio, ele permanecer nessas águas. E assim somos nós com o pecado. A gente pecar um dia não vai nos afastar de Deus. O que vai nos afastar de Deus é eu pecar todos os dias. É eu pecar sabendo que eu estou desagradando o coração de Deus. Isso nos afasta de Deus. Então, assim, a gente tem que cuidar com isso. A gente tem que procurar nos afastar do pecado, não viver ali sendo afogado por ele. Então, essa é uma promessa maravilhosa que Deus fez para nós, né? Então, assim, onde o pastor ministrou a respeito de promessas, e assim, essa é uma promessa que a gente tem que lembrar todos os dias. A gente tem que lembrar ao acordar, a hora que a gente vai dormir, a gente tem que lembrar: hoje eu fiz isso, pedir perdão para Deus. Lembrar que ele falou que ele está perdoando os nossos pecados. Porque Satanás, ele é sujo. Satanás, ele tenta colocar no nosso coração: ai, porque um dia você roubou, um dia você fez isso. E assim, eu vivia bastante com isso, sabe? Eu me sentia culpada por coisas que eu já tinha pedido perdão para Deus, mas mesmo assim, Satanás colocava isso em mim e eu não entendia. Então, hoje Deus tratou muito meu coração também a respeito disso. Porque ele perdoou. Satanás vai tentar colocar, mas Deus perdoou. Eu não preciso mais sentir culpada por isso. Mas tem um detalhe: o que eu fiz e pedi perdão para Deus, eu estou fazendo ainda? Eu pedi perdão para Deus, eu me arrependi e parei de fazer? Assim, o que Deus falou muito no meu coração foi que a gente tem que ver o pecado assim como ele vê. O que ele sente pelo pecado é isso que nós temos que sentir. A gente tem que abominar o pecado, a gente tem que querer ficar longe dele. O pecado, a gente tem que olhar para ele e sentir tristeza. Então, assim, isso foi aquilo que Deus pegou e ministrou muito, porque tem muitas pessoas que olham e sabem que roubar uma caneta é pecado, mas elas pensam: sabendo que é pecado, eu já estou perdoada. Mas não, a gente não está perdoada apenas por reconhecer que é pecado. A gente é perdoado quando a gente pede perdão, quando a gente confessa, se arrepende, quando a gente vê como Deus vê. E assim, algo também que eu li foi em 2 Coríntios 7,9, que está escrito assim: mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Então o pecado tem que trazer tristeza para nós. A gente tem que se sentir triste no pecado. Então, assim, porque o que traz alegria é o Senhor, o que traz alegria é Deus. Então, se a gente confessar o nosso pecado, se a gente se arrepender e olhar para Ele assim como Deus olha, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos purificar de todo o mal. Então, Ele vai tirar toda a injustiça do nosso coração. Então, que a gente não fique se afogando no pecado. Leve essa promessa junto com você. A palavra de Deus fala que é para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso nos traz esperança. Nos traz esperança que nós, apesar de nós errar, Deus nos ama e nos cuida. Apesar de nós errarmos, Deus nos perdoa. Amém?